Shalom, amados e queridos irmãos, que o Eterno possa estar abençoando a vida de cada um de vocês nessa noite, no nome do nosso Salvador, Yeshua, Jesus, o qual nós, nesta noite, vamos estar falando um pouco sobre sua palavra e está transmitindo aqui o que o Eterno, ele vai estar nos direcionando a falar. Queridos, é um prazer, uma alegria estar aqui mais uma vez e poder falar com os irmãos, poder falar com aqueles que sempre ouvem, assistem às transmissões que a gente faz aqui pela página do Facebook, também meu canal, Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, no YouTube, o qual eu já convido você, que ainda nunca acessou, não conhece, que você possa me dar essa força, me dar essa colaboração, me dar o privilégio de poder ministrar, ensinar, falar alguma coisa e ouvir, né? É um privilégio que você pode me dar de ouvir as mensagens, os ensinamentos que a gente sempre coloca ali no canal. Hoje, meus queridos irmãos, eu quero estar falando aqui rapidinho sobre um texto do livro de Jó. Estamos falando nos últimos domingos, nos últimos dias, nas últimas mensagens que eu deixei aqui pela plataforma a respeito deste personagem. E hoje eu quero estar fazendo leitura aqui no capítulo 2, versículo 9, aonde nós vemos uma suposta palavra dita pela mulher de Jó em um momento crítico da vida dele. E vamos falar aqui algumas coisas necessárias a respeito da expressão que ela usou ali naquele momento. Antes de ler, eu gostaria de fazer uma oração introdutória e pedir ao Eterno Todo-Poderoso que abençoe a sua vida, que abençoe a vida de todos quanto forem entrar para assistir essa transmissão. E quero pedir ao Eterno Todo-Poderoso, em nome de Yeshua, que abençoe esta ministração, que me dê condições para expressar adequadamente aquilo que é necessário para esta noite. Bendito sejas tu, Eterno, Adonai Tsevot, aquele que peleja as guerras dos santos. Senhor dos exércitos, eu te louvo, eu te exalto. Aqui estou mais uma vez para louvar. Aqui estou mais uma vez para bendizer. Aqui estou mais uma vez para enaltecer o teu nome. Aqui estou para bendizer ao Senhor de todo o coração. Peço que o Senhor abençoe a vida dos amados e queridos irmãos, os ouvintes que vão participar deste momento de reflexão. Que as bênçãos do Senhor estejam sendo derramadas sobre a vida de cada um. No nome do teu Filho amado, no nosso Salvador Yeshua, é que eu peço que o Senhor nos dê graça, ilumine através do teu Espírito a minha mente e a mente de todos quanto vão ouvir, talvez não seja hoje, mas posteriormente, essa transmissão. Eu te agradeço e te louvo, ó Eterno, porque só o Senhor é digno de adoração, e isso o faço no nome de Yeshua, o teu Filho amado, o teu representante aqui nesta terra, a tua emanação maior, o teu braço direito, o Mashiach, o ungido, aquele que veio para manifestar a tua glória e a tua presença neste mundo. No nome dele é que eu te louvo. Amém. Capítulo 2 do livro de Jó, capítulo 2 e o versos 9, diz assim: Depois de toda a calamidade que sobreveio a Jó, depois de tantas perdas, depois de muito sofrimento, a palavra aqui no capítulo 2, versos 9, fala de algo que ela disse para
Jó naquele momento. Então sua mulher lhe disse: ainda mantens sinceridade ou integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Aqui na Bíblia português, né? Na tradução portuguesa, é até aquela Bíblia Dake, né? Bíblia Dake, que eu li, está assim. E praticamente quase todas as Bíblias no português está aqui essa expressão. Queridos, vamos entender uma coisa. Com certeza absoluta, a mulher de Jó, ela aprendeu muitas coisas boas, interessantes, importantes com o marido dela durante o período em que ele esteve bom. A Bíblia faz uma descrição essa que é narrada pelo próprio Deus sobre quem era Jó. A Bíblia fala, o próprio Deus falou isso, o próprio Criador falou isso para Jó. Quem era aquele homem que estava sendo vítima de todos aqueles flagelos? Aquele homem que estava sendo provado. Aquele homem que estava sendo testado além das suas forças. Aquele homem que estava passando por um momento extremamente difícil na sua vida. A Bíblia diz aqui neste capítulo que o próprio Deus disse que aquele homem era um homem reto, sincero, íntegro, temente a Deus e que se desviava da aparência do mal. Então, queridos, com certeza, a esposa de um homem assim, por mais diferente que ela seja deste homem, por mais diferença que ela venha a ter com este homem, por mais que ela seja, vamos dizer assim, diferente no quesito espiritual, religioso, do que o seu marido, com certeza absoluta, ela nunca iria ter coragem de dizer desta forma para alguém que é seu marido, seu companheiro, pai dos seus filhos, e que estava passando por um momento de aflição extremamente difícil. Então, o que a gente conclui? Como que a gente lê então essa expressão? Se ela não disse isso, então por que isso está escrito? Talvez muitas pessoas podem indagar diante dessas colocações que eu estou fazendo. É muito importante, meus irmãos, é muito interessante nós procurarmos ler a Bíblia, conhecer a Bíblia partindo do seu idioma original, o qual ela foi escrita. Talvez você diga assim, não, mas então quer dizer que eu preciso aprender a língua hebraica? Quer dizer então que eu preciso aprender este idioma? Não, eu não estou dizendo isso, irmãos. Eu estou dizendo que é importante você conhecer, compreender, pelo menos o básico do básico. E algum texto duvidoso, curioso, é necessário você, às vezes, fazer uma pesquisa, fazer aquilo que a teologia ensina sobre exegese. E nesta investigação, nessa exegese, porque nada mais nada menos é isso, é impossível você escapar e você não ter que mexer com a língua mãe, a língua na qual as escrituras foram deixadas, foram escritas, foram copiadas. Então, quando nós partimos para a língua hebraica, nós encontramos uma expressão diferente desta que a gente vê dentro das Bíblias em português.
quando se fala, o conselho dela, quando a expressão, né? Quando se diz, amaldiçoa o teu Deus e morre. Quando partimos para a língua hebraica, irmão, e vamos ver o que realmente está escrito, a palavra hebraica para a expressão amaldiçoa é levarer. Levarer. O que significa levarer? Levarer significa abençoa e não amaldiçoa. Então, por que está essa expressão amaldiçoa? Erro de tradução. Queridos, a Bíblia é, sim, a palavra de Deus. Eu não estou desmerecendo a Bíblia Sagrada, mas nós temos que entender que a Bíblia, ela foi escrita em um idioma com uma riqueza muito grande de expressão, de significados e de aplicações. E quando uma pessoa vai traduzir a Escritura, como foi o caso aqui para o nosso Brasil, né? Que o padre João Ferreira de Almeida, ele foi traduzir a Bíblia para o português. Muitas coisas, meus queridos irmãos, deixaram a desejar. Muitas expressões fugiram do seu sentido original. Eu não estou querendo dizer, irmãos, que a Bíblia é um livro que não merece crédito. Não estou dizendo isso. Não estou querendo dizer que a Bíblia está toda errada. Também não estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que, por mais bem intencionado que seja, e que foram os tradutores da Bíblia, ao executar esta tarefa, todos eles cometeram algum tipo de equívoco e má tradução. Então, o texto em hebraico, a palavra, a expressão amaldiçoa, né? Quando se vai ler, no idioma original, está escrito levarer. E levarer significa abençoa e não amaldiçoa. Então, a expressão amaldiçoa o teu Deus e morre, dentro da língua hebraica, né? Barer Elohim vamet. Vamut. Vamut. Alguns dizem vamet. Barer Elohim vamut. Ou abençoa o teu Deus e morre. Com essa expressão, ela estava querendo dizer assim, olha, Jó, você foi um homem bom. Você foi um homem devoto. Você foi um homem que gozou de intimidade e comunhão com o Criador, o Eterno. Agora não há mais chance para você. Agora não há mais, segundo a ótica dela, jeito para você. A situação é crítica. Então bendiga, porque abençoa, ou seja, bendiga. Diga bem do seu Deus. Fale bem do teu Deus. E peça para ele a morte. Era como se ela estivesse incentivando Jó a bendizer, enaltecer, agradecer e pedir ao Eterno, ao Criador, de uma maneira positiva, que levasse ele, que tirasse ele rápido, que o livrasse mediante a morte daquela situação crítica, complicada, amarga que ele estava enfrentando naquele momento. De maneira alguma ela estava incentivando ele a blasfemar contra Deus,
De maneira alguma ela estava incentivando ele a amaldiçoar o sagrado nome do Eterno. De maneira nenhuma ela estava incentivando Iov a desistir da sua fé. Então a expressão usada dentro do idioma original está na contramão daquilo que, em português, melhor dizendo, né? A expressão usada no português é amaldiçoa, ou maldiga, ou blasfema do nome do teu Deus e morre. Ela está na contramão daquilo que o idioma original diz. Ah, mas eu fico com a Bíblia. Qual Bíblia? Aqui um padre deixou para mim e você, ou aquela que o próprio Deus, em um idioma, deixou para o seu povo? Porque nós sabemos que todos os escritores, inspirados pelo Eterno, da Bíblia, eles eram homens de fala hebraica. Então, a palavra que o Eterno deixou para nós, na sua originalidade, no seu idioma original, foi a língua hebraica. Então, toda consulta, toda a pesquisa, não quer dizer que eu tenho que deixar o português de lado, mas toda a investigação da fonte, tem que partir da fonte. Tudo tem que estar de acordo com a fonte original. E neste caso, há este equívoco dentro da tradução, não na Bíblia, mas dentro da tradução que foi feita para o nosso português. Então, o que é que eu devo fazer? Eu devo acreditar naquilo que me foi deixado por Deus na sua original, língua original, na qual ela foi deixada. Então, irmãos, esta expressão amaldiçoa ou maldiga a Deus, em outras traduções está blasfema do teu Deus e morre, ela está equivocada, ela não está correta. Então, dentro do idioma original, a Bíblia, na sua língua hebraica, ela vem trazendo esta expressão, levarer, que significa abençoa, ato de abençoar, de bendizer, e não amaldiçoa. Então é totalmente ao oposto, é totalmente na contramão, ao contrário daquilo que realmente foi escrito. Então, imagine bem, irmãos, olha que discrepância. Uma pessoa convive com outra, um casal que se dava super bem, um casal que tinha 10 filhos, um casal maravilhoso que servia a Deus, conhecia o Deus de Israel. O que acontece? O homem é acometido por várias provações, o homem é acometido por várias provas, por várias aflições, e tem uma sequência sucessiva de bombardeios espirituais, de ataques espirituais e perdas irreparáveis. Um homem que já era um ancião, pelo que indica as escrituras ao lermos o livro de Jó. E o que acontece então? A mulher dele estava sempre ao lado dele. Irmãos, vamos entender a cultura antiga. É diferente da cultura de hoje. Hoje não há como, irmãos, nós tirarmos por base a cultura de hoje com a cultura daquela época. As mulheres, irmãos, eram extremamente fiéis, leais aos seus esposos e também ao Elohim de Israel e das nações, a Deus. As mulheres, irmãos, elas tinham uma honra e elas reconheciam seus maridos como Senhor,
O próprio apóstolo Pedro, né? O próprio conhecido como apóstolo Pedro, né? Kefa Rachalia, ou Pedro, o emissário. Ele disse na sua carta, no capítulo 3, falando sobre como Sara chamava Abraão, chamava-lhe Senhor. Então, estas mulheres, elas tinham uma submissão, uma reverência, um respeito muito grande pelo seu marido. E da mesma forma, seus maridos tinham uma consideração, um respeito, um amor muito grande para com as suas esposas. Então, estamos falando de um patriarca que tinha uma mulher nobre, honrada, temente, devota do seu lado. Agora, como que uma mulher que viveu anos e anos e mais anos ao lado de um homem assim, que foi chamado pelo próprio Criador de homem reto, sincero, temente e que se desviava do mal, como que uma mulher assim, da noite para o dia, ela vai dar um conselho tão tenebroso como este ao seu marido? Amaldiçoa a Deus, ou blasfema de Deus e morre, de maneira alguma. Então, aonde está o erro? Como que esta expressão veio parar dentro das nossas Bíblias? Aonde está a discrepância? Está na tradução e nos tradutores. A Bíblia é, sim, a palavra do Deus eterno, infalível, imutável, santa, pura e verdadeira. Eu digo isso porque amo a palavra do meu Deus, porque esta é a palavra que traz vida, que salva, que cura, que liberta, que transforma, que garante a salvação para o ser humano. Agora, dizer ou omitir erros que está dentro dela nós não podemos. Nós temos que alertar as pessoas e orientar as pessoas a buscar a fonte certa, a fonte correta para entender esta palavra que é santa, que é pura, que é boa, que é linda, que é maravilhosa, que traz salvação de uma maneira mais adequada, de uma maneira mais profunda. E para nós fazermos isso, nós temos que lançar mão do idioma original no qual esta palavra foi escrita. Irmãos, o que acontece é que as pessoas estão buscando nos galhos aquilo que só pode encontrar na raiz. Começa a buscar na raiz. Você vai achar coisas que nos galhos você não encontra. Os galhos, nesta expressão que eu estou tentando usar aqui, são as traduções e retraduções que são feitas por este mundo afora aos milhares, às centenas e aos milhões, meus queridos irmãos. Os galhos é aquilo que o povo fora do povo diz. Os galhos são, meus queridos irmãos, aquilo que as pessoas de uma religião diferente daquela a qual os escritores, os personagens, os homens inspirados pelo Eterno, eles viviam. Então o que nós temos que fazer, meus queridos irmãos? Nós temos que procurar compreender a mentalidade deles. Nós temos que procurar compreender o idioma deles. Nós temos que procurar a buscar na fonte que eles bebiam e da qual eles lançaram mão para nos trazer estas riquezas de informações que são o conteúdo, né, da Bíblia Sagrada. Então, excluir
a cultura do povo da Bíblia, a língua do povo da Bíblia. A religiosidade deles é simplesmente e lançar mão de outras expressões religiosas, de outra cultura. Para entender, é uma discrepância, é abraçar galho e buscar em galho aquilo que se encontra apenas na raiz, nas raízes. Eu te convido, meu amado e querido irmão, você que está assistindo, que vai assistir, que vai ouvir esta mensagem, essa transmissão, a conhecer um pouco mais da Bíblia, sim, mas dentro do seu idioma original. Procurando compreender um pouco, assimilar um pouco a cultura do povo da Bíblia. Então, quem era este povo? De Gênesis a Apocalipse. Todos estes homens, estas mulheres, estes personagens que lemos dentro das Sagradas Escrituras eram israelitas. Eram hebreus, falavam o idioma hebraico e praticavam uma religião, uma religiosidade chamada judaísmo. Eu não estou pregando aqui, meus irmãos, a expressão religiosa judaica. Eu estou pregando aqui a realidade das Escrituras, porque a Escritura é um livro judeu, são um livro judeu. As Escrituras são judaicas, então fugir da judaicidade das Escrituras é impossível. É impossível amar as Escrituras sem se envolver com a cultura judaica. É por isso que existem essas discrepâncias. Então, meus queridos e amados irmãos, o magnífico, maravilhoso livro de Jó. Ele é um livro, irmãos, de uma expressão, de uma profundidade muito grande. Mas quando lemos este capítulo 2 e este versículo 9, nós encontramos um conselho dado por uma mulher ao seu marido em aflição, que não condiz com o que realmente foi falado dentro e escrito dentro do seu idioma original. Volto a dizer, a expressão que existe dentro do português, amaldiçoa, quando se vai pegar uma Bíblia hebraica e pesquisar a palavra correspondente a amaldiçoa no nosso português aqui, na língua hebraica nós encontramos levarer. Levarer. O que significa levarer? Levarer significa abençoa. Então era exatamente ao contrário que a mulher de Jó estava aqui fazendo. O conselho era o contrário. Ela estava incentivando Jó a despedir-se da vida de uma maneira positiva e não negativa. É como, irmãos, vamos entender, vamos fazer uma aplicação simples. Um casal de idosos hoje que vive junto há décadas, já criou vários filhos, já conviveu vários anos juntos. A mulher sempre foi fiel a Deus e também ao seu marido. E o seu marido sempre foi fiel a Deus e também a sua esposa. E ele foi um homem que se dedicou durante toda a sua vida, junto com a sua esposa e seus filhos, a Deus. Servindo, sempre envolvido com o ministério, sempre envolvido com a pregação. Suponhamos que ele seja um pastor. Vamos falar na figura mais comum, popular, na expressão
que as pessoas mais conhecem, né? Dentro do Brasil, o pastor. Vamos suponhamos. Aí, de repente, o Eterno permite que venha uma sucessão de provas, de dificuldades sobre a vida deste homem. Aí chega aquela idosa, aquela mulher, que tem uma história vasta ao lado daquele homem e com o Deus daquele homem também. E de repente ela diz assim para ele: olha, meu filho, olha aqui, meu esposo, olha aqui, meu marido. Chegou o fim de todas as coisas, chegou o seu fim. Você quer um conselho meu? Blasfema deste seu Deus e morre. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Olha que discrepância, irmão. Olha que desacordo, que desarmonia. Olha que diferente. Isso é inaceitável, isso é inadmissível. Então, meus queridos, nós não compreendemos, né, muito bem a magnitude dessa diferença. Então, partindo para o original, nós encontramos uma expressão diferente daquela que veio parar nas traduções em português. A expressão, né, amaldiçoa levaher. Não quer, amaldiçoa no hebraico não quer dizer levaher. Levaher quer dizer abençoa, ou seja, despeça do seu Deus de maneira positiva, abençoando o nome dele, agradecendo, engrandecendo o nome dele e peça para ele a morte. Este foi o conselho que a mulher de Jó, ela deu para o seu marido. E segundo, meus queridos e amados irmãos, a grande maioria dos estudiosos da língua hebraica, é realmente isso que ela aconselhou, né? A expressão é levaher. Ela quer dizer abençoa. Era exatamente esse o conselho que ela estava dando para o seu marido, de abençoar, bendizer o nome do Eterno antes que a morte chegasse. Finalizaremos este trabalho desta noite com mais uma oração. E eu agradeço a você que assistiu, aí o Jorge Donizete. Shalom, Jorge Donizete, que o Eterno te abençoe, obrigado pela sua participação. E a minha irmã biológica, né, também, Raquel Dias Silva, manda aqui uma mensagem de amor, de carinho, para mim que sou irmão biológico dela, né? Que o Eterno também te abençoe, Raquel. E todos os demais, né, que passaram aí, que deixaram às vezes aí o seu joinha e que vão assistir posteriormente essa transmissão, que o Eterno abençoe a todos. Eterno, glorioso e santo de Israel, eu te louvo, exalto, adoro, glorifico e peço que o Senhor abençoe a vida de cada um dos irmãos, a vida do Donizete, Jorge Donizete, a vida da minha irmã Raquel, das demais pessoas que entraram, saíram, deixaram aqui o seu joinha e que vão participar posteriormente assistindo esta transmissão. Queremos agradecer ao Senhor por este momento de reflexão e pedimos que o Senhor abençoe nossas vidas de uma forma maravilhosa. Eterno, esta semana que começa hoje, eu quero pedir as suas bênçãos para ela, para esta pessoa que está assistindo, que vai assistir, para a minha vida, a vida da minha família. Ajude-nos, ó Eterno, a ser como Iov, teu filho, Jó, teu servo. A mantermos integridade mesmo diante de maus conselhos ou de bons conselhos, que nós não venhamos a mudar, porque sabemos que pessoas ao nosso redor, às vezes são usadas para trazer bons conselhos e às vezes também são usadas pelo mal para trazer maus conselhos. Sabemos que a esposa de Iov, de Jó, ela deu um bom conselho e não um mau conselho para o seu marido. Que nós venhamos, meu Pai, a receber forças para vencer as dificuldades. É o que eu peço e agradeço em nome de Yeshua, o teu Filho amado. Amém. Meus queridos, que o Eterno abençoe a todos. Boa noite e shalom. Até a próxima oportunidade.